Coloco isto a gravar. Pronto, agora vamos fazer uma oração, meus queridos, para que Deus possa abençoar o nosso tempo juntos essa noite. Santo e poderoso Deus, nós damos graças pela noite agradável. Sempre é bom estar na tua presença, na presença dos santos irmãos, que o Senhor conduza o nosso raciocínio, pensamentos e tudo isso possa de alguma forma redundar para a tua glória, também para o crescimento da igreja e salvação de almas. Fica conosco e abençoa-nos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem-vindo aos que foram entrando aí. Deus possa abençoar cada um de vocês. É tão bom estar com vocês nessa noite. Nós estamos nesses textos de Romanos 9 a 11, né? E lembra que Paulo está resolvendo um problema dos capítulos 9 a 11. A maior parte dos judeus no primeiro século não aceitou o Messias enviado por Deus e o crucificaram. E aí, segundo o ensino de Paulo, a maior parte deles, por não estarem em Cristo, estavam perdidos. E a pergunta deles para Paulo é, ok, de acordo com a tua doutrina, nós estamos perdidos, mas no Velho Testamento Deus fez uma aliança e firmou uma aliança no sentido de manifestar que nós somos o povo especial dele. E aí Paulo tem que lidar com essa controvérsia. E o que Paulo está evidenciando através do ensino dele e pegando várias situações de contextos do Velho Testamento, sejam eles históricos ou sejam de passagens específicas que ele está citando, é que Deus sempre, em todas as épocas, salvou aqueles que tiveram fé nele e que se encaixaram cooperando dentro do propósito da aliança de Deus revelada. E o Velho Testamento já antecipou que os da fé seriam salvos. Todos pecaram, é o argumento da carta. Nós vimos semana passada que o faraó pecou, nós vimos semana passada que o povo de Deus, na época de Moisés, também pecou. E com base nos méritos, nem faraó, nem o povo de Deus poderiam ser salvos. A diferença foi a seguinte: o povo de Deus, depois que adorou o bezerro de ouro, aproveitou da oportunidade e se encaixou dentro da categoria daqueles que Deus exerce misericórdia. São aqueles que humildemente reconhecem o seu pecado, admitem e pela fé são perdoados pelo Senhor. O faraó, diante das diversas oportunidades, ao invés de se arrepender, ele foi endurecendo cada vez mais o seu coração, e aí então o faraó não pôde ser salvo. E o que Paulo está argumentando em tudo isso é que o problema não está com Deus, porque Deus sempre escolheu categorias e agiu de acordo com o plano dele para essas categorias diferentes de pessoas, oportunizando ambos os grupos. Mas grupos que se arrependem têm um fim, pela fé salvos, e grupos que, apesar das oportunidades, se endurecem, eles acabam sendo condenados. E aí, então, chegou a época da plenitude disso tudo, porque Deus vinha preparando na história a ideia de seu Filho Jesus Cristo, que morreria na cruz pela humanidade, e seriam salvos aqueles que agora em Cristo o aceitam pela fé como solução para os seus pecados. E essa tem sido basicamente a argumentação de Paulo que nós temos visto durante as semanas. E aí, semana passada, a gente viu uma pergunta assim, bem intrigante: será que Deus é justo nas coisas que ele está fazendo? E Paulo evidencia que sim, Deus é justo, porque ele acaba agindo de acordo com o propósito dele na história. Deus agiu também de acordo com aquilo que ele tinha predito. É algo que nós temos que ver. É algo que nós temos que ver agora, nessa noite, para depois a gente entrar no capítulo 10. A gente não tinha observado, então Deus é coerente com a pessoa dele, Deus é coerente com os propósitos dele, e Deus está sendo coerente com aquilo que ele previu no Novo Testamento referente à salvação em Cristo. Então, os judeus que não estavam sendo salvos, não estavam sendo salvos pelo fato de não entrarem no propósito de Deus, que foi predito no Velho Testamento. É esse ponto que a gente vai ver agora. Os judeus que se encaixaram nesse propósito são os judeus da fé, que sempre teve os judeus da fé na história, que se encaixaram pela fé na aliança que estava proposta na época.
Agora está proposta uma nova aliança na plenitude em Cristo, e eles deveriam ter se encaixado. Os que se encaixaram estavam sendo salvos pela fé. E agora esse texto vai mostrar que não só os judeus da fé, mas muito do que os judeus do primeiro século estão, assim, contrários ao ensino de Paulo e da nova aliança, não de Paulo, né, mas é porque Paulo recebe o ensino da nova aliança e manifesta isso com coragem, é que gentios também da fé estão sendo salvos. E isso estava causando desconforto para os judeus. Então, olha o que Paulo vai dizer aí em Romanos 9, versículos 25 e versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se Elias disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que é salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então, ele se utiliza de alguns contextos do Velho Testamento, já profetizados pelo Senhor, para que, então, ele possa evidenciar para os judeus da época dele como o ensino dele está bem embasado no Velho Testamento. Quando ele fala nos versículos 25 e 26 de que Deus chamaria aqueles que não eram povo dele de povo, o contexto mais específico de Oséias, se vocês tiverem um dia a oportunidade de estudar, eu não vou me aprofundar porque o estudo não é de Oséias, mas esse ensino aplicou-se diretamente aos judeus na época. Que tipo de judeu? Os judeus que haviam se afastado do Senhor e, pelo fato de terem se afastado do Senhor, assim, experimentaram o cativeiro. Então, eles deixaram de ser povo do Senhor em determinada época. Mas Deus trabalharia através dos cativeiros nos judeus para o arrependimento deles. E quando então a disciplina os levasse ao arrependimento, eles se voltassem ao Senhor, não com base nos méritos, mas se voltassem ao Senhor com base na fé, o Senhor tornaria a fazê-los povo dele de novo. Mas por que Paulo está pegando um contexto que foi aplicado aos judeus na época para aplicar aos gentios agora? O argumento de Paulo é que os gentios que não eram povo agora estão se tornando povo. Porque com esse contexto, Paulo está mostrando que aqueles que outrora foram rejeitados, agora podem ser aceitos. Deus agiu com o próprio povo dele assim no Velho Testamento. Eles eram povo, depois foram rejeitados por causa do constante pecado, cativeiro. Quando então a disciplina do cativeiro fez com que eles se arrependessem, voltaram a ser povo. Paulo pega esse princípio e agora aplica aos gentios. Os gentios não eram povo, mas agora eles ouviram o evangelho pela boca dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo. E agora eles se converteram e se entenderam pecadores. Romanos 1, 18, 32 foi muito bem argumentado a nossa condição de gentios, especialmente naquela sociedade greco-romana. Então, agora que os gentios aceitaram a condição de Deus, que é ser salvo pela fé no Messias, que foi enviado não só para judeus, começou com os judeus, né? Romanos 1,16 é a tese da carta, mas agora também os gentios. Então, os gentios foram incorporados na aliança. É o argumento do apóstolo Paulo. Então, ela tem um argumento muito bem bíblico e muito bem embasado para poder responder essas questões dos judeus que não se converteram no primeiro século. Então, os princípios dos atos de Deus na história se aplicam aos gentios também, é o que está dizendo o apóstolo Paulo nos versículos 25 e 26. E aí, nos versículos 27 a 29, ele cita um outro texto, ele sai do profeta Oséias e ele vai então para os textos de Isaías. Você sabe que nos textos de Isaías, a turma do norte já tinha ido para o cativeiro, na época de Isaías. Aquelas 10 tribos já caíram para a Síria. Só que a Síria continua com as suas incursões, ela vem em direção ao sul, e eles destroem muitas das cidades da região da Judéia e de Benjamim. E aí, então, lembra que ele está às portas de Jerusalém, aquela história de Ezequias, em Isaías, e aí, então, o Ezequias pega uma carta que foi enviada pelo rei da Síria, coloca diante do Senhor, e o Senhor, com um anjo, desbarata
os exércitos assírios, pela boa conduta do rei Ezequias, pelo arrependimento do rei Ezequias. Então, o Senhor acabou salvando a parte sul nessa época em que Isaías está escrevendo, né? E aí, então, ele cita essa parte aqui em capítulo 9, versículo 27, mas relativamente a Israel, dele clama: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, esse remanescente fiel que se arrepende, ele que é salvo. Então, sempre na história, o que Paulo volta a argumentar, Deus nunca salvou os judeus só pelo fato de ser judeu de sangue, né? De carne. Os gentios de carne que se afastaram, cativeiro. Agora, quando, mediante um processo de disciplina do Senhor, mesmo sem ter ido para o cativeiro, que a parte sul não tinha ido, Jerusalém está em pé ainda, eles se arrependeram pela aproximação da Síria, então Deus considerou esse remanescente fiel e momentaneamente não permitiu que eles fossem para a Síria. Infelizmente, depois da morte do rei Ezequias, vem o filho Manassés, comete coisas terríveis, e aí segue-se uma série de reis ruins, destacando-se um rei bom nesse final do Reino do Sul, que é Josias, mas aí a Babilônia depois vem e destrói. Mas nessa época específica de Isaías, Deus salvou um remanescente. E aí, versículo 29, ele citando Isaías capítulo 1, ele vai dizer: como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, a gente teria se tornado como Sodoma e como Gomorra. Então, Deus salvou um remanescente na época de Isaías. Se não fosse assim, a graça de Deus de salvar esse pequeno grupo remanescente que se arrependeu na época de Ezequias, a coisa teria se tornado para o povo de Deus como na época de Sodoma e Gomorra. Em todos esses contextos, usando Oséias e Isaías, Paulo está argumentando o seguinte: Deus não é injusto. Deus está agindo de acordo com a sua pessoa, com a sua maneira corriqueira de ele agir na história, mas também conforme aquilo que ele já previu nas profecias, e Paulo está aplicando algum contexto que aconteceu específico na época para a plenitude agora da época que Jesus veio. Jesus também agora estava salvando o remanescente dos judeus fiéis. Qual o remanescente? Daqueles que se arrependeram pela fé e aceitaram o Messias. E também os gentios, que o Velho Testamento diz que salvaria aqueles que pela fé aceitassem o Messias. Eles também estão sendo salvos, e assim Paulo vai desmanchando os ataques que esses judeus que não se converteram fizeram com respeito às pregações dele na sinagoga. E ele está trazendo essas discussões que ele está tendo durante uns anos, é uma fase mais já amadurecida do apóstolo Paulo com respeito às diversas discussões. Ele está conseguindo embasar muito bem na carta para que então seja ensinado em Roma, que ele não tinha ido ainda, mas também para que, enfim, ficasse para a posteridade. Nós estamos estudando aí, entendendo essa coisa toda. Fica à vontade aí, meu amado irmão e amada irmã, para os seus primeiros comentários da noite aí. Bem-vindo aos que foram entrando, é muito bom vê-los. Deu para entender o ponto? Se a gente tem as profecias na cabeça, se vocês já estudaram Oséias e Isaías, ela fica mais entendível, mas a gente se esforça aqui para tentar comunicar, pelo menos em linhas gerais, o pano de fundo, para que a gente entenda o porquê que ele citou essas coisas aqui, né? Pega o pano de fundo lá e depois faz a aplicação prática para a época de Cristo. Firmeza? Isso faltou da aula passada, né? A gente conversou bastante, é bom quando vocês conversam bastante. Então, vamos verificar o que a gente pode ver para essa noite aqui, agora adentrando o capítulo 10. Eu diminuí tudo isso aqui, fui lá para trás, né? Desculpa a minha falha aqui. Vamos ler o capítulo 10, então. Eu gostaria que algum irmão amado pudesse abrir a escritura e ler para a gente capítulo 10, versículos 1 a 4. Capítulo 10, versículos 1 a 4, por gentileza. Eu falei Romanos direitinho, né? Posso ler, irmão José? Obrigado, meu irmão Delmar. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus porque Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus,
porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, todo aquele que crê. De 1 a 4. Muito bom. Isso, muito bom, meu irmão Demar. Muito obrigado pelo seu apoio. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: de quem é a culpa? Se a gente pudesse fazer uma pergunta por trás desse texto, né? Vocês lembram que desde o princípio do mundo, nós, como humanidade, temos a culpa de colocar a nossa responsabilidade sobre os outros. Adão pecou e aí Deus disse: que é isso que fizeste? E aí ele disse: a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Ok, Deus se vira para a mulher para perguntar: que é isso que fizeste? E ela diz: foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Então, essa transferência de responsabilidade de nossa parte, a tentativa de não assumir os nossos erros, é uma coisa intrínseca de inclinação nossa como seres humanos. E, basicamente, é o que está acontecendo nessa época de Paulo, referente aos judeus que não se converteram. Ao invés do reconhecimento de que eles não aceitaram o Messias enviado por Deus, eles estão tentando, então, de certa forma, culpar Deus. Mas espera aí, Deus tinha prometido que ele iria nos abençoar. Teria Deus falhado nas suas promessas? Será que Deus não está sendo injusto no que ele está fazendo? Então, uma tentativa de transferir a responsabilidade. E Paulo foi tirando essa falsa noção. E o que Paulo vai mostrar agora no capítulo 10, quer dizer, Israel não tem desculpa. Porque foi Israel, ou o povo de Israel, pelo menos aqueles que não se converteram, que não estão se submetendo à justiça de Deus, no sentido de justificação pela fé em Cristo, né, meus queridos? Rejeitaram o seu Messias. Mas, de qualquer forma, Paulo começa o capítulo 10, 1, dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo desejava muito a salvação dos judeus. Eram seus compatriotas, a gente já viu esse padrão quando a gente estudou o capítulo 9, versículos 1 a 3, onde ele mostrou a intensidade da dor dele ao ver os seus compatriotas não salvos, e agora ele repete de novo. E ele está, inclusive, dizendo que minha súplica a Deus a favor deles. E aqui Paulo nos dá um padrão interessante, né? Nós temos muitos amigos nossos para os quais a gente já falou o evangelho e rejeitaram. Uma coisa boa a se fazer quando isso está acontecendo, talvez a gente vai ter dificuldade em dialogar, em comunicar, porque estão fechados, endurecidos, mas a gente pode fazer alguma coisa bem poderosa: orar. Orar por aqueles que nós desejamos ver salvos. Eu sei que tem familiares seus que você gostaria que estivesse salvo, mas estão fechados, estão rejeitando o Messias, mesmo como gentios, mas estão rejeitando. Eu sei que tem amigos seus que estão rejeitando. Eu sei que tem irmãos nossos que se converteram a Cristo, como Israel no Velho Testamento, saíram de Cristo. Mas o nosso desejo é, de novo, nós queremos vê-los salvos. Uma boa coisa para a igreja fazer. Vamos orar. Porque Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que a gente está pedindo ou pensando. E aqui é interessante essa coisa de Paulo estar orando pelos judeus que estavam rejeitando, porque pega aquele ponto dos calvinistas que Deus já predestina as pessoas que vão ser salvas. Olha, se Deus predestinasse realmente no sentido de indivíduos que iam ser salvos, qual a razão de orar pelos não salvos? Não faria nenhum sentido Paulo orar pelos não salvos. Que mostra que Deus, ele não tem assim indivíduos específicos. Puxa, eu vou salvar o Giovanni, mas eu vou condenar o irmão Delmar, porque eu já pré-determinei que isso vai acontecer. Isso não existe biblicamente. Existe uma predestinação bíblica, mas é uma predestinação de uma categoria. Qual é a categoria que Deus se predeterminou a salvar antes das eras? Salvar aqueles que se convertem ao Filho dele. E aí, a porta está aberta para todos. Esse é o padrão de Deus. Serão salvos os que reconhecem os seus pecados e que aceitam o meu Filho como solução para os pecados. Para quem está aberta essa oportunidade? Para todos. Não faria sentido a Bíblia dizer, 1 Timóteo 2, 5 e 6, que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se Deus já predestinou alguns. Não faria sentido se Deus já tivesse predeterminado indivíduos que seriam salvos. 1 Pedro 3, 9, dizer que ele ainda não voltou na expectativa de que todos se arrependam. Da visão de Deus, ele gostaria que todo o mundo, Deus amou o mundo todo, de tal maneira que ele deu o Filho pelo mundo inteiro, para todos.
Agora, de novo, sempre o que aconteceu na história, há aqueles que se encaixam no padrão de fé, entendem-se pecadores, se arrependem e se voltam para o Senhor, e se encaixam dentro da aliança da época, e existem aqueles que, independente da aliança, acabam rejeitando a solução de Deus, e ao rejeitar, se condenam não pela falta de amor de Deus e pela falta de oportunidade de Deus, mas se condenam justamente por rejeitarem. O que Deus fez na história, chegou à plenitude agora em Cristo, o plano final de salvação de Deus no Senhor. Mas, enfim, devemos orar por aqueles que nós desejamos ver salvos, porque foi o que Paulo acabou fazendo, apesar dos compatriotas dele estarem endurecidos momentaneamente. Você quer comentar algo em cima disso? Fique à vontade. Depois eu dou mais uma avançadinha aí. Josué, Oi, meu irmão. À eu vontade. não consegui levantar a mãozinha agora. Mas assim, isso é muito bom, né? A gente estudar e compreender, não julgar, né? A fé das pessoas, saber que quando Jesus nos mandou seguir, é para dar continuidade, né? É para a salvação de todo aquele que nele crê. E se alguém rejeita, né, por não observar a Escritura, a gente simplesmente lamenta, né? Mas a gente tem que continuar falando e amando essas pessoas, independente de sua fé. E lá em Isaías fala, né, que o 28:16 que tu falaste, farei da justiça a régua e da justiça o prumo, né? Então, as pessoas estão procurando o nosso Deus em lugares onde a palavra diz que ele não está, né? E nós estamos na sua volta, mostrando para eles que onde é que ele está, né? Então nós somos testemunha de que aquilo que as pessoas buscam lá fora, né, através de dízimos, através de corrente de orações, com a copinho d'água que eles estão apresentando aí, sabe, de coisas boas, entre aspas, que acontecem na vida das pessoas, nós ganhamos em cima da fé, sem ver nada, sem pedir para Deus nos provar, mas pela obediência, né, nessa pedra angular que nós cremos e que ela está em nós, é que nós somos testemunha de que nós estamos sendo amparados e estamos sendo preparados, né, por amor, sabe, sem constrangimento nenhum. E isso é maravilhoso para nós, sabe, de estar na igreja, nos dá essa liberdade, que nem tudo nos convém, e que está na consciência de cada um. Se eu quero ser salvo, eu preciso, sabe, usar, ser prumado, sabe, né, como que Isaías diz ali, né, ter a régua, né, da justiça e ser prumado, deixar esse espírito fazer com que a cada um de nós sejamos prumados. E prumado a gente sabe, né, que é aquela construção que exige todas essas ferramentas para que essa construção seja poderosa e nunca, né, seja abalada. E essa construção, nós sabemos que é o nome de Jesus que nos fortalece, e nós devemos, né, estudar para compreender essas coisas. Amém. Obrigado, meu irmão João. Agora, o Paulo vai apresentar o problema dos judeus no primeiro século. Versículos 2 e 3, já lido pelo nosso querido irmão Delmar. Porque lhes dou testemunho de que zelo eles têm por Deus, porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, o problema, muito zelosos, muito esforçados, muito entusiasmados, porém, sem conhecimento. E aí, entusiasmo com falta de conhecimento conduz aos desastres. Ao desastre, né, espiritualmente falando. É melhor que a gente manque no caminho certo do que correr com todas as forças no caminho errado. Vocês não concordam comigo? Então, espiritualmente, os judeus no primeiro século, eles procuraram estabelecer sua própria justiça. Em qual sistema? No sistema de lei e obras. Se eu fizer tudo certinho e obedecer ao Senhor, sem nunca errar, então eu mereço salvação pelas minhas obras. E aí, então, eles rejeitaram a saída de Deus, porque a saída de Deus, o caminho da salvação é um sistema de graça e fé. Nós já pecamos. Mesmo que desse momento atual até o último dia da minha vida eu não pecasse mais, eu não ia conseguir ser salvo pelos meus méritos, porque eu já pequei. E o pecado mata, afasta de Deus.
Então, todo homem precisa da graça de Deus. E essa graça de Deus ele manifesta mediante a fé no plano apresentado por Deus. Então, não adianta tentar bolar o nosso plano de como vou me achegar a Deus, um plano humano. Tem que se encaixar dentro do projeto de Deus. E o projeto de Deus, desde o primeiro século, e é a última etapa dele de manifestação de salvação na história, de sua dispensação, é que nós nos entendamos pecadores e humildemente reconheçamos que Cristo, pelos méritos dele, perdoa os nossos pecados. E depois disso ainda, nos concede o Espírito Santo para que pelo poder do Espírito a gente possa ser transformado rumo à glória. Então, os judeus erraram o caminho. Muito zelo, mas sem conhecimento, foi o problema deles. Dani, minha irmã, à vontade. O exemplo disso são os fariseus, né? Que Jesus fala que não se deixasse levar pelo fermento deles, né? Justamente. Muito bom. A Dani está citando Mateus 16. Excelente. Giovanni, meu irmão, contigo. Tu falaste em conhecimento aí. O conhecimento é diferente da sabedoria. O conhecimento é nós termos o entendimento de um assunto. E a sabedoria é, em cima do conhecimento, praticarmos aquele assunto. O que não tinham alguns judeus era o conhecimento em Cristo. Não tendo conhecimento em Cristo, quem era Cristo, eles não podiam aplicar Cristo na vida deles. Por isso que eles eram os Israel afastados. Aqueles que conheceram a Cristo, aceitaram a Cristo e obedeceram a Cristo, é o Israel verdadeiro. É uma comparação com hoje, com o conhecimento e a sabedoria, todos nós conhecemos o que é o tomate, que tomate é uma fruta. Mas a sabedoria é que nós não usamos o tomate na salada de frutas, e sim na salada de legumes e verduras. Isso é a sabedoria. E para nós hoje, nós temos o conhecimento, que é a palavra de Deus, que aí vem a fé, se ouvindo mais e mais a palavra de Deus, tendo mais conhecimento, aumenta-se a fé e pedimos sabedoria ao praticarmos a fé, tendo uma fé obediente. Obrigado, meu irmão Giovanni, meu irmão Paulinho, com você. Bom, meu amado, interessante que Paulo tinha esse zelo, né, por Deus, né? E tanto que foi escolhido, né? Aí ele teve o encontro, né, e o conhecimento com Jesus aí, né? Mas em cima disso que o irmão Giovanni falou também, é interessante que a gente ouve falar, né? Não importa o caminho, né? O importante é você fazer o bem, que o caminho do bem leva a Deus, né? Mas a gente sabe que o único caminho é Jesus, né? Então, o que falta para o mundo aí é eles crerem no que a Bíblia diz, né? Justamente. A Bíblia realmente focar naquilo que a palavra do Senhor diz, né? Uma coisa que nós temos que cuidar como cristão é que todos nós aprendemos que salvação é pela graça e pela fé nos méritos de Jesus. Acontece que, depois de um tempo, parece que a gente volta para um sistema de lei e a gente começa a imaginar que a salvação é pelos nossos méritos, e não é, gente. Do princípio ao fim, Romanos 1,16, vai ser pela fé. Quais de nós aqui, depois das águas do batismo, já não pecamos de novo? E nós vamos continuar dependendo da graça sempre. Não significa estamos liberados para pecar, não é isso, a gente sabe, né? A gente encontra esse equilíbrio em 1 João capítulo 1, versículo 7, até capítulo 2, versículo 2. 1 João 1:8 e 1:10 é mentira, se alguém afirmar que não peca. Mas você precisa... Oi, Giovanni, você precisa... Só deixa eu completar o raciocínio e já te passo. Você precisa ter uma característica de alguém que anda na luz. Ocasionalmente você vai tropeçar, infelizmente, porque você é um ser humano e deixou momentaneamente de se aproveitar do Espírito que está em você. Quando você fizer isso, admita, 1 João 9. E aí Deus vai ser fiel e justo para te perdoar de qualquer pecado que você tenha cometido naquele momento, depois de já se tornar um cristão. Mas em tudo isso ele está incentivando para que a gente não peque, 1 João 2:1. Se todavia a gente pecar, utilize esse caminho de quem? Jesus Cristo, o justo. Sempre vai ser na graça dele e não nos nossos méritos. Giovanni, meu querido. Isso que tu falou, a gente corrobora na palavra que a salvação é só por graça. Por mais obras que a gente faça, a gente nunca vai chegar na santidade de merecer a salvação.
Mas uma coisa que acontece, que a Bíblia fala, Jesus fala, é que nós precisamos sim ter a fé, e a fé só é alimentada pela palavra. Nós vamos ver em Romanos, já passamos, né? Ouvindo a palavra que vai aumentar a fé. 10, E, 17, daqui a pouco mais. e a fé, e Jesus falou, infelizmente a porta da perdição é larga e a porta da salvação é estreita. E na parábola do semeador, dos 4 solos, dos 4 tipos de corações, dos 4 tipos de ouvidos, só um entrar nos céus. 3 não entrarão. Aqueles que ouviram e não deram bola, aqueles que ouviram e se afastaram, e aqueles que ouviram e ficaram infrutíferos. Nós seremos julgados pelos nossos frutos. Infelizmente ou felizmente, não sei, temos que dar frutos. Embora seja uma graça de Deus, na hora do juízo lá, ele vai ver os frutos nossos na hora do julgamento. Ao menos isso diz a palavra. Inclusive o fruto de quando cair e levantar, né? Para não endurecer, gente. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que fez esse homem? Adultério e assassinato. Você teria coragem de chamar um homem segundo o coração de Deus que cometeu adultério e assassinato do marido de quem você roubou a esposa? Mas Davi encontrou o caminho do arrependimento pela fé. Leia Salmo 51, depois leia o Salmo 32. Se arrependeu de fato, encontrou o caminho da restauração, apesar de pecados tão graves. Então, agora, se ele se mantivesse endurecido, tivesse se afastado do Senhor para sempre, a ideia é a gente permanecer em Cristo durante a jornada. Tropeçou? Admita, confesse, levante e, pela graça de Deus, caminhe para a sua transformação. Bueno? Deixa eu te colocar alguns outros pensamentos que o apóstolo Paulo colocou aí, para que a gente possa avançar mais um pouquinho. Vocês são uma igreja nobre, cheia de conhecimento, e estão ajudando muito. Então, o Paulo falou agora no capítulo 10, versículo 4, também já manifestado pelo nosso irmão Delmar em leitura, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Jesus acabou com a lei, é o que Paulo está dizendo, como um meio de atingir justiça. Justiça no sentido de justificação, de ser declarado inocente por Deus. Ninguém é declarado inocente por Deus com base na perfeição diante da lei dele. Porque eu já pequei e você pecou também. Então, quando Cristo vem, ele torna irrelevante essa ideia da perfeita obediência da lei como meio, veja bem, como meio de justificação. Nós não queremos hoje em Cristo obedecer para sermos justificados e inocentados. A gente quer obedecer ao Senhor como resultado de já sermos salvos pela graça. E, de alguma forma, como povo de Deus, agradecer pela salvação que ele já nos alcançou. Essa relação tem em Efésios 2, 8 a 10, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Mas aí depois de você já estar salvo, Efésios 2:10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, que de antemão, lá antes de fundar o mundo, Deus já arquitetou que tipo de procedimento teria o seu povo. E esse povo, então, que vem a Cristo em meu lugar, é perdoado dos seus pecados e limpo. E aí depois de ressuscitado, pelo poder do Evangelho, com o Espírito Santo habitando dentro de si, tem a transformação constante e o viver das boas obras que Deus já mentalizou antes de fundar o mundo. Boas obras essa não para te salvar, mas como resultado do fato de você já ser salvo, como resultado de você já fazer parte do povo de Deus. O povo de Deus vai representar o Senhor através do procedimento. Efésios 5:1, a gente vai ser imitador de Cristo como filhos amados, ou imitadores de Deus como filhos amados. Mas o que aconteceu com os judeus? Infelizmente, eles continuaram. Aí voltando para o versículo 3, aí, para comparar nessa tela, versículo 3 e 4, né? Os judeus continuaram a buscar a justiça pela lei. Por quê? Porque eles não reconheceram a obra de Cristo na cruz, não reconheceram esse Messias. Lembra que eles estão pensando no Messias que vem aqui para acabar com o Império Romano, estabelece o trono em Jerusalém, um reino como da época áurea de Davi e Salomão, e aí não entenderam o plano de Deus, que era, através da cruz de Cristo, nos libertar de um cativeiro muito maior, que é o cativeiro do pecado
e nos transportar do reino de trevas para o reino de luz, para que, crescendo juntos pelo Espírito, a gente atinja a glória eterna. Tranquilo, meus amados? Dá para entender o ponto aí? Então, vamos comparar. Porque Paulo comparou justiça da fé versus justiça da lei. Ele mostrou qual é o problema dos judeus, eles que ainda querem ser justificados pela lei, mas Deus quer justificar pela fé. Então, agora ele compara, nesses próximos versículos 5 a 13, os dois tipos de justiça. Então, nota 10:5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, olha a contraposição entre as duas justiças. Diz, não perguntes em teu coração quem é que vai subir ao céu, isto é, para trazer lá do alto a Cristo, ou quem é que vai descer o abismo para levantar Cristo dos mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você está aqui, quiser ser justificado pela obediência à lei, você só vai ser salvo se você guardar a lei perfeitamente. É o que Paulo está dizendo no versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ele está citando Levítico 18:5. Nem está citado aqui Deuteronômio 27:26, que é um outro texto do Velho Testamento, que diz, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas prescritas pela lei. E aí nós não permanecemos em todas as coisas. Por isso, nós somos, aos olhos de Deus, malditos, separados dele. E aí Paulo vai argumentar em outra carta, Gálatas 3:10-13, que para nos salvar dessa maldição da lei, Cristo se fez maldito no nosso lugar, se sacrificando. Se eu aceito que Cristo assumiu a maldição que era para cair sobre mim, eu me torno um abençoado de Deus, me torno alguém justificado pela fé. Então, era necessário para ser justo perante a lei uma obediência sem nenhuma falha. E aí não foi possível porque todos os homens pecam. Essa rota de tentativa de justificação, esse caminho é impossível. Paulo já falou Romanos 3:23 e 6:23, todos pecamos, e o salário do pecado é a morte. Foi aquilo que a gente viu já na carta. Agora, ele apresenta dos versículos 6 a 8 um outro tipo de justiça que é possível para toda a humanidade. A justiça da fé, né? Então, quando ele diz que a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem é que vai subir no céu para trazer Cristo para cá, ou quem é que vai até o abismo para tirar Cristo dos mortos, e ele diz depois, versículo 8, que a palavra está perto de nós, na boca e no coração, e a palavra da fé está sendo propagada, ele está mostrando que a salvação pela fé é independente de uma busca longa e difícil. Tem alguém com o áudio aberto aí, meus amados? Deixa eu verificar se eu encontro aqui. Encontrei. Então, a justiça da fé, ela é independente de uma busca longa e difícil, não requer atos heróicos. Nenhum de nós aqui precisa fazer assim algo impossível de ir lá no céu para trazer Cristo aqui. A ideia, não precisamos subir no local mais alto para trazer Cristo e nem ir no local mais baixo para que a gente possa também trazer Cristo. E o que ele está citando é o texto de Deuteronômio 30:11-14. No contexto original, lá se referia, e Moisés está manifestando isso ao povo, a graça de Deus, deixando acessível para o povo os mandamentos dele, o mandamento para Israel. Agora, Paulo aplica a ideia no Novo Testamento. Semelhantemente em Cristo, o que Deus faz? Deus está tornando acessível a justificação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia do apóstolo Paulo, o caminho da salvação está ao alcance dos homens. Não é um empreendimento impossível. Nós não precisamos tomar de assalto a cidadela do céu, nem o reino dos mortos para receber a salvação em Cristo. Ela está disponível. E aí Paulo aplica essa ideia no versículo 8, dizendo, olha, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Por quê? Porque sempre que Paulo chegava numa cidade, e lembra que o texto está sendo mais aplicado agora
aqueles judeus descrentes, né? E sempre que Paulo chegava numa cidade, o que ele fazia? Ele procurava os judeus e pregava a mensagem de Cristo para eles. Então, versículo 8, isto é a palavra de fé que pregamos, né? Então, está bem próximo de ti, tá na tua boca, no teu coração, não precisa buscar salvação, um empreendimento heróico lá no céu. Nem precisa descer no mais profundo abismo, está disponível. Cristo já desceu do céu, não precisamos subir, ele desceu. E aí depois morreu, foi sepultado, ressuscitou, saiu da morte, voltou à destra de Deus, efetuou a salvação. E o que nós estamos fazendo, Paulo diz, é proclamando uma salvação que já existe pela graça. E você o que precisa fazer? Aceitar a salvação pela graça. Não, nada de ato heróico, nada de méritos nossos. Tudo graça de Deus mesmo, pela fé, é o que está argumentando o apóstolo Paulo. Dá para entender? Fica aberto para Dani, por gentileza. Deixa eu tirar isso aqui. Eu ia comentar, né, que muitas denominações usam essa passagem 10:9, né? Se que com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, você só precisa confessar e ser salvo. Aí eles acabam anulando o batismo, né? Uhum. E eles devem estar pensando como que fosse algo assim, é o caminho para a salvação, né? Uhum. Então, faz parte, mas não é tudo. Lembra que a gente está em Romanos 10 agora. Mas a gente já passou por Romanos 6, 3-5, onde Paulo evidenciou essa ideia da necessidade do batismo. E eu vou acrescentar mais algumas outras argumentações para vocês daqui a pouquinho. Lembra que se a gente tirar um texto do contexto, a gente tem pretexto para qualquer espécie de doutrina, né? Então, uma carta precisa ser aprendida no seu contexto. Se nós não tivéssemos Romanos 6, 3-17, alargando um pouco o escopo, né, na carta, tudo bem, mas nós temos lá descrito a ideia da necessidade do batismo, e aí nós estamos nos ligando a Jesus e sua cruz na aliança. Muito bom, Dani. Fala, João, meu amado. Josué, nesse versículo aqui tu falaste, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. E quando ele diz que a palavra está perto, né? Quando a gente prega, eu já ouvi muitas vezes, mas eu não sigo placas. Eu vou lá por causa de Cristo, sabe? Mas quando a gente ensina várias leituras que lá fora, sabe, está sendo pregada uma mensagem distorcida, né? Que quando a pessoa está buscando, soluções para os seus problemas, né? Então ela não tem tempo para degustar esse livro aqui e crer nele, quando a gente prega que a gente é baseado, a nossa atitude baseado no que a palavra diz. Então, quando ele fala aqui que a palavra está perto, então a pessoa precisa confessar. Quando a gente confessa que o Senhor é o que domina o meu coração, meus pensamentos, isso já demonstra que lá fora quem domina os pensamentos e as atitudes das pessoas é o dono daquela igreja. E nós temos no Brasil mais de 30 mil igrejas. E nós sabemos que a maioria delas é limitada a alguns países, alguma coisa lá. Mas olha para a igreja da Bíblia, a igreja de Deus, no meio de quase 8 bilhões de pessoas, em cada lugar, provavelmente, né, deve ter um irmão que está lendo essas mesmas palavras, degustando e obedecendo. Esse é o nosso irmão que a gente não conhece, que a gente vai se encontrar ainda na eternidade. E a gente ora um pelos outros, sabe? E chegamos na presença do mesmo Deus. Não buscamos milagres, não buscamos soluções para os nossos problemas, mas simplesmente nós temos um versículo que diz: buscai o reino e sua justiça, que essas coisas que vocês precisam, sabe, acontecerão, curas e outras necessidades. Então, isso é uma maravilha, né? A gente amar o nosso Senhor, nosso Deus, pela fé, e termos as nossas necessidades supridas dentro da sua vontade. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado pelo teu comentário. Agora, anota versículos 9 e 10 aí, amados. A justiça da fé, é o que Paulo está argumentando, ela está disponível para os que creem e para aqueles que confessam. Combina com o que ele disse no capítulo 10, versículo 8. Ele disse: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Cristo tinha vindo, efetuado a salvação, subido à destra de Deus, e agora Cristo, através dos seus apóstolos e igrejas do primeiro século, estava proclamando uma salvação. Como é que recebe a salvação? É preciso crer e confessar, com a boca e com o coração. Nunca a ideia de uma conversão é alguma coisa exterior.
mas é alguma coisa do coração e que depois a gente manifesta com os nossos lábios. O que a gente manifesta com nossos lábios? Versículo 9. Jesus é o Senhor. Ok? Isso não é uma coisa simplesmente labial, né, gente? É uma coisa de um entendimento por trás. Essa palavra Senhor eu coloquei para vocês aí no último ponto, quer dizer mestre ou governante, e foi utilizada no Velho Testamento grego para traduzir um nome de Deus. Então, a ideia de Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, final do versículo 10, ligando boca com boca, eu confessei Jesus como o Senhor. E aí, então, final do versículo 10, ligando com a boca eu estou confessando a respeito da salvação. O que eu estou confessando? Que Jesus é o Senhor e que somente Ele tem condições de me salvar. São meus méritos? Não. Jesus, o Senhor. Ele, com poder, derrotou o pecado na cruz. Deus se fez carne e na cruz morreu pelos meus pecados e por isso, nele eu posso derrotar o pecado. Com o coração, a gente crê que Deus o ressuscitou dos mortos, segundo a parte do versículo 9, e aí com o coração a gente está crendo para a justiça. É porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou que ele pode nos justificar. De novo, aquele diálogo que a gente já teve. Se Jesus não ressuscitasse, gente, ele seria mais um homem que passou por aqui, ensinou sua doutrina, seus ensinos, mas ficou lá na sepultura. Seria como um outro homem qualquer. Nós temos muitos doutrinadores que têm passado por aqui na história, fundadores de diversas religiões, como Maomé, Buda, às vezes até com algumas filosofias que parece bom em algum sentido, mas esses homens morreram e ficaram na sepultura. Jesus, diferentemente, afirmou que era Deus, morreu pelo nosso pecado, foi sepultado e ressuscitou. E a sua ressurreição atesta que ele é Deus e, portanto, aquelas coisas que ele fala referente à sua cruz justifica dos nossos pecados, nós temos que crer de todo o nosso coração como sendo a verdade dita, então. E aí, eu coloquei aqui para vocês, essa crença e confissão não se referem a atos únicos, né? A gente imagina assim, puxa, eu vou confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, lá nas águas do batismo lá, e é o suficiente, como se fosse uma vacina. Tomei no passado e já é suficiente para o resto da vida. Não, esses atos são contínuos. Está descrevendo um homem de fé, que começa nas águas do batismo confessando isso e que todos os dias levanta, não confia nos seus méritos, mas confia em Jesus é o Senhor que me salva. E Jesus que ressuscitou, ele é a minha esperança também de vida eterna e é ele que me justifica. Não tem nada em mim, é tudo nele, eu não tenho mérito. E todos os dias a gente acorda com essa consciência, assume isso para nós, renova esse pensamento da igreja e comunica para as pessoas do mundo esse evangelho propagado aí. Então, a justiça da fé, o que Paulo está dizendo agora nos versículos 11 a 13, ela é universalmente disponível. Lembra o que os judeus estão pensando? Puxa, Deus fez uma aliança conosco de maneira especial no Velho Testamento. Como é que Paulo está agregando essa turma dos gentios aí? Aí, de novo, Paulo vai pegar textos do Velho Testamento e vai trazer aqui para a argumentação dele, que está muito bem fundamentado, para dar convicção para o povo dele de que eles precisam, de fato, entender que estava já previsto que os judeus seriam incluídos. Então, nota capítulo 10, versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele, não só judeus, todo aquele é a ênfase, que nele crê, não será confundido. E aí, está citando do Velho Testamento, né? Textos que comprovam isso. Esse todo aquele que nele crê não é confundido é um misto de Isaías 8, 11 a 13 com Isaías 28, 16. São dois textos que estão passando pela mente do apóstolo Paulo. E aí ele diz depois, versículo 12, com base nisso, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam, e aí ele cita Joel 2:32, aqui no capítulo 10, versículo 13. Todo aquele, a ênfase de novo, todo aquele que invoca o nome do Senhor não é salvo. Então a gente não deve desprezar na nova aliança os que são de qualquer nação, de qualquer raça, e a gente está acrescentando aqui, né, de qualquer condição social. Se a gente olhasse para outras cartas, como Gálatas 3, 28, Colossenses 3, 11,
Tiago capítulo 2, a gente não despreza ninguém. Independente da sua condição debaixo desse sol, é um ser humano pecador. E ele tem uma única solução, como qualquer outro pecador debaixo do sol, e é Jesus. Então, invocando o nome do Senhor, ele diz, é salvo. E, de novo, não se refere a citar simplesmente o nome de Jesus com os lábios, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Não é a questão de só falar com os lábios. É a coisa de coração, 10, 9, 10. Vem do interior, vem de uma realidade, de uma conscientização. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas capítulo 6, versículo 46 nos diz isso, né? Agora, eu gostaria que vocês observassem comigo, e aí a Dani tinha feito uma reflexão, e eu disse para ela que eu já ia manifestar mais alguma argumentação, porque, então, é muito dito que basta confessar Jesus com os lábios como Senhor e Salvador da minha vida, que eu vou ser salvo. Está dizendo Romanos 10, 9 e 10. Mas lembra que a Bíblia é um contexto? E a primeira argumentação que eu fiz é, olha o contexto de Romanos. Romanos 6, 13 a 17 mostra a ideia do batismo como importante. Desde o primeiro dia que o evangelho foi pregado, Atos 2, 37, que faremos? Aí o Pedro falou lá desde o primeiro dia, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e o batismo é para a remissão de pecados, para receber o dom do Espírito Santo, e ali a gente se liga a Cristo. Mas olha Atos 22, 16, o que é que o Ananias, a gente está estudando quarta-feira a conversão do apóstolo Paulo, não é mesmo? E aqui o Ananias vai mostrar onde, quando, há um momento específico onde eu invoco o nome do Senhor para ser salvo. Lembra que eu argumentei para vocês também que às vezes as pessoas dizem assim, às vezes sem raciocinar muito, e não é por mal, mas elas dizem, o Saulo foi salvo na estrada de Damasco. E eu tenho frisado, Saulo não foi salvo na estrada de Damasco. Porque na estrada de Damasco, Cristo manifestou a glória dele e perguntou, por que está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que eu devo fazer, Senhor? Entra na cidade. Lá vão te dizer o que te convém fazer. E aí ele entrou na cidade. Passou 3 dias cegos lá, né? E aí Deus enviou Ananias. Para Ananias dizer para Saulo o que ele devia fazer. E olha Atos 22, 16, o que o Ananias falou para o Paulo, referente a como que a gente invoca o nome do Senhor e aonde a gente invoca o nome do Senhor. Por gentileza, quem quiser fazer a leitura para nós, fique à vontade. Vou fazer a leitura aqui, irmão. Obrigado, Paulinho. Atos 22, 16. E agora, que está esperando? Levanta-se, seja batizado, lave seus pecados, invocando o nome dele. Tá vendo? Levanta. Por que está demorando, Paulo? Lembra que a gente já fez um estudo das conversões do livro de Atos? Toda vez que uma pessoa fazia, ou que uma pessoa entendia que o batismo era essencial para a salvação, fazia no mesmo dia, não deixava para semanas depois. E aqui o Ananias está dizendo para Paulo, depois de pregar o evangelho para ele, e agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, porque no batismo você vai fazer o quê? Lavar os teus pecados. E onde que eu estou invocando o nome do Senhor? No batismo. Lava os teus pecados no batismo, invocando o nome dele. É no batismo que eu estou invocando o nome do Senhor para minha salvação, para ter os meus pecados lavados. Não é uma coisa assim, eu levantei a mão e o pastor orou por mim, e ali aquela oração de arrependimento que ele fez. A Bíblia não diz isso, né? É um conceito muito romântico do livro do mundo religioso, mas não é um conceito que eu consigo enxergar na palavra de Deus. Então, quando Paulo está dizendo em Romanos 10, 9 e 10 que precisa confessar com a boca Jesus como Senhor e crer no coração para ser salvo, está num contexto onde ele já apresentou em Romanos 6, 3 a 5 como é que se faz para invocar o nome do Senhor, ligando com Atos 22, 16, por exemplo. Tá bom? Então, meus amados, a gente para por aqui nesta noite e a semana que vem a gente vai ver esse processo de como a gente pode chegar a entender sobre o Evangelho para que daí eu tenha a convicção de como invocar o nome do Senhor, né? E é por isso que a gente evangeliza. Se a gente não evangelizar, as pessoas não vão saber. Contigo, meu irmão Paulinho. É interessante esses momentos juntos, né? Como sempre diz o irmão João Verdun, a gente enriquece, a gente aprende. E eu tive uma conversa essa semana com um aluno na academia, exatamente falando sobre a importância do batismo, né? E o argumento maior, né, que falam, né? Todo mundo vai saber aqui na ponta da língua. E o ladrão na cruz? Né? E o ladrão na cruz?
É o que todos vão falar, né? E ele falou exatamente isso. Mas aqui ficou muito bem claro, né? A Dani até falou aí em relação ao que muitos usam, né? E você, né, brincou com um texto aí que muitas vezes eu não faço isso, né? E fica muito mais fácil, né? O invocar no nome de Jesus, né? Então aqui ficou muito mais claro, né? Por isso que eu até quis fazer a leitura. Mas, bom, glória a Deus, é muito bom a gente poder ter esse acrescentar esse conhecimento, né? E linkar essas passagens para a gente poder ter argumento, né? Conversar no amor e dentro das escrituras está mostrando, né? Muito bom. Paulinho falou sobre o ladrão na cruz. Queridos, entendam, o ladrão na cruz ele foi salvo antes da nova aliança ser estabelecida. Exatamente. Então, o ladrão na cruz foi salvo como qualquer pessoa do Velho Testamento foi salva, pela fé na aliança da época. Agora, depois, quando o reino é estabelecido em Atos 2, a nova aliança inclui... Deixa eu te mostrar outra coisa em Atos 2, quando o reino e a igreja começou. Olha Atos 2, 21. Olha o que Paulo havia dito. Pedro, desculpa. Só para ver como a doutrina dos apóstolos ela concorda, eles não discordam naquilo que eles falam. Então, quando Pedro pregou o evangelho pela primeira vez em Atos 2, ele chegou ao ponto culminante ali, citando a profecia de Joel, como Paulo fez lá agora em Romanos 10, e aí ele disse em 2:21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas depois ele vai dizer lá agora em Romanos 10, a gente vai ver semana que vem, como é que vai invocar se não conhece, né? Então a gente precisa evangelizar. Então Paulo diz que aqui, o Pedro está dizendo que quem invocar vai ser salvo. Aí o que ele faz agora de 2:22 até 36? Ele prega Jesus, para que as pessoas possam invocar alguém que elas conheçam. Ele começou dizendo, precisa invocar o nome do Senhor, ok. Me explica sobre esse Senhor. E aí Paulo vai dizer, 2:22, varões israelitas, olha, Jesus veio, foi crucificado por vocês, mas Deus o ressuscitou. 2:32. E além disso, ele foi exaltado à destra de Deus. E quando Jesus voltar aqui, ele vai esmagar os inimigos. E aí, esses judeus fizeram uma pergunta em Atos 2:37. Que faremos? Quer dizer, como é que a gente pode invocar o nome do Senhor para ser salvo? Aí, 2:38, o Pedro responde. Está tudo nesse contexto. Respondeu-lhes Pedro. Se alguém nos perguntasse assim hoje, Josué, que farei para ser salvo? Foi a mesma pergunta que fizeram para Pedro no primeiro dia que o evangelho foi pregado. E a resposta de Pedro concorda com a de Paulo, concorda com a de qualquer um no Novo Testamento. A gente já estudou essa lição outro dia, mas é só para frisar, porque a Dani destacou e a gente dá uma encaixada aqui. 2:38, o que Pedro respondeu? Arrependei-vos, e cada um, nota a ênfase no cada um que ouviu aquela mensagem, estava sendo instado a ser batizado. Batizado. E em nome de quem? Se é o Senhor que eu tenho que invocar, o batismo é em nome de Jesus. E ali eu estou invocando o nome dele. E o batismo, segundo Pedro, é para quê? Essa preposição no grego eis, ela indica meta. Para remissão de pecados. E, depois de pecado cancelado, agora Deus pode habitar em mim, não há mais abismo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Quando as pessoas ouviram isso, Atos 2:41, quando é que elas se batizaram? Alguém pode ler para nós 2:41 e notar alguma coisa? 2:41. Os que lhe aceitaram foram batizados, havendo um acréscimo quando? Naquele dia. Não deixaram para, vou me batizar daqui a 2 semanas, daqui a 6 meses, quando a igreja lá decidir que vai marcar um rebanhão para se batizar. Não, naquele dia, os 3.000 se batizaram, porque foi o que Pedro tinha dito para receber remissão de pecados. Então, é aí que a gente invoca o nome do Senhor, porque o batismo é em nome de Jesus. E aí, então, o Senhor nos salva naquele momento e a gente continua pela graça andando. Tá bom? Então, semana que vem, amados, a gente, se Deus permitir, continuamos a partir de Romanos 10:14, porque Paulo vai perguntar, ok, como é que vão invocar se, de fato, não crerem? E como crerão se não ouvirem? E como pregarão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então ele vai
mostrar a ideia de que para que as pessoas creiam em Jesus, elas precisam ouvir sobre Jesus. E aí, esse ouvir sobre Jesus, 10, 17, vai despertar a fé, para que ela então invoque o nome do Senhor, começando nas águas do batismo e continuando para a vida inteira, que é um processo contínuo, não é uma coisa assim, tomei uma vacina lá no batismo, agora, né? Haja o que houver, vou estar em Cristo para sempre. A gente sabe que, infelizmente, muitos se desviam porque deixam de confessar Jesus diariamente e buscá-lo diariamente. Tá bom, amados? À vontade aí, 21h03, por suas considerações finais. Espero. Josué, Oi, Sandra. me perdoe, mas eu cheguei bem a 20 minutos antes, né? Eu estava com visita, estava com a minha bisnetinha aqui também. Eu estava dando atençãozinha para eles foram embora daqui a pouco, então aí entrei. Se o senhor puder mandar a gravação para mim, eu vou agradecer muito o senhor. Tá. Sandra, essa gravação ela vai chegar talvez uns 2 dias depois, que eu tenho que mandar essa gravação para o Humberto, e ele não está com uma internet muito boa na região dele hoje, ele não está em casa. Tudo bem. Mas vai chegar, vai chegar. Obrigada. Tá bom? Pode mandar. Não importa, Legal. pode mandar. Obrigada, querido. Boa noite. Deus abençoe o senhor, viu? Desculpe o incômodo, tá? Nada, não incomoda não, amigo. Então, meus amados, eu espero que a gente tenha conseguido compreender aquilo que a gente conversou essa noite. São textos, como eu disse para vocês, alguns deles um pouco difíceis, um pouco polêmicos, e a gente vai, na tentativa da simplicidade, procurando construir o raciocínio, e depois, se vocês relerem essa coisa que a gente está trabalhando didaticamente em partes, vocês começarem a ler e ligar um fio de prumo no pensamento, a coisa vai se esclarecendo e daqui a pouco aquilo que foi trabalhado em partes a gente une tudo e aí o entendimento chega. Tá bom? Vamos orar? Se não há comentário, a gente ora. Fala, Fernando, meu querido. Que grande honra, né? Fazer parte desse reino e ouvir tantas verdades, né? Grande honra para nós, para todos nós, né? E vamos continuar orando por aqueles que não conhecem a verdade, né? Para que Deus tenha misericórdia. Amém. Boa noite, Tia Anice. Tia Anice, quero só responder a Tia Anice. Tia Anice, eu saí bem cedo hoje, por isso eu não te respondi lá no grupo, tia, mas obrigado pela amabilidade de brincar comigo lá, tia. Eu gosto tanto de pessoas que brincam comigo. Tia Anice lá e o Degar essa manhã fizeram isso comigo. Deus te abençoe, Tia Anice. Fala, Giovanni. Só para compartilhar com os irmãos, a mesma corrente de orações que nós fizemos para a Giane, vamos continuar fazendo, embora ela esteja curada, mas não vamos baixar a guarda em orações por ela. Agora temos o irmão Beto aqui da congregação da Zona Sul, onde congregamos, presente aí, né? Que está com câncer. Peço aos irmãos então, que não esqueçam desse nome, Beto, nas orações de vocês, tá bom? É isso. O Wagner também, né, Giovanni? Desculpe, o Wagner também tirou um tumor do intestino e vai para biópsia. Não sabemos se é maligno ou benigno ainda, mas orações também para que seja benigno, se Deus quiser. E desculpa o atraso, todo sábado eu não estou conseguindo entrar. Tudo bem. Estou me barrando, é o Giovanni. Eu acho. Giovanni, deixa eu entrar, Giovanni. Eu acho. Mas eu insisto até conseguir. É muito bom. Obrigada, mano, pela aula, maravilhosa sua aula. Obrigado pela tua insistência. Serjão, meu amado. Não. Giovanni, é o Beto? Irmão Beto. Irmão Beto, sim. Tá bom, obrigado. Giovanni, o Rafael, como é que tá, hein? Tem notícia dele? A Dani me passou uma conversa que ela teve com a mãe dele, não está bem, não está bem. O Rafael, ele teve um estudo para ser evangelizado, ele conheceu a palavra, oramos para que ele aceitasse a palavra e a Cristo, mas até o presente momento ele não se manifestou para o Josué o interesse de se batizar. Josué está com a disposição dele para ir na cidade dele, conversar com ele, batizar com ele. Deixou aberto para o Rafael. Mas como até vai ser a mensagem de amanhã, a obediência a Deus é uma decisão sua, não é por imposição nem de Deus, nem dos irmãos. Então, vamos orar para que ele um dia aceite a Jesus Cristo, a salvação e o batismo. Uma decisão dele. Obrigado. Vocês entenderem o processo? Como o Fernando perguntou,
saiu do hospital, foi para casa, Campo Bom, a gente imediatamente ligou para ele, a gente se ofereceu para ir à cidade dele, para que a gente pudesse, enfim, conversar de novo sobre o Evangelho, e até mobilizamos os irmãos de uma cidade ligada dele, nosso irmão Leandro de Novo Hamburgo está aí, os irmãos ficaram mobilizados para que pudessem emprestar o prédio, o batistério, para que se acontecesse a decisão dele, mas as respostas não vieram, ok? Então, tá nesse pé aqui, mas a gente está orando. Serjão Amado, com você. Irmãos, você se lembra que a Virgínia pediu para orar, a Virgínia Medina, para ver se saía o Luaz, aquele para a filha dela? Uhum. Ela recebeu já, entendeu? Era para novembro, ela já conseguiu essa bênção. Já, a filha dela já está recebendo. Agora eu recebi outro pedido do Antônio Delmiro Gouveia, e nós temos o nosso irmão Tércio, que ele está com câncer no rosto, para a gente orar por ele. Tá? Certo. Esse já fez uma cirurgia, né, Sejão? Já tirou o tumor, né? Está no hospital, né? Os rins. Ok. Então, meu irmão Verdun, você pode orar especialmente por esses nossos irmãos, que você não lembre todos os nomes, mas orar especialmente por essa turma que está enfrentando esse momento difícil com câncer, né? Ok. Oramos. Eterno Pai, Santo e Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento nós termos participado desta aula, Senhor, ter usado nosso irmão Josué para nos ajudar a entender, ter um bom entendimento, para que ninguém de nós retroceda, Senhor. Para te dar alegria sempre, fazendo a tua vontade e dando valor a esse sofrimento do teu amado Filho, nosso Senhor, e ter nessa convicção de ser batizado e ter certeza que estamos em direção a essa salvação eterna, Pai. Nos ajude, Pai, a concretizar, a que nossos olhos espirituais um dia possam ver aquilo que o Senhor tem guardado, esse lugar que o Senhor tem dado para aqueles que estão chegando lá, Pai. E com os olhos espirituais, vamos ver em partes, por enquanto, essa alegria de estarmos juntos, Pai, lá em cima. Mas aqui, Pai, sabemos que é tanta dificuldade nesse mundo de hipocrisia, este mundo de terror, de medo, Pai, de tantas coisas que teu Filho nos ensinou, nos avisou, que tempos viriam, que o amor vai esfriar. Mas aqueles que te amam, aqueles que te buscam, estará cada vez mais aumentado cada dia, essa segurança que a palavra nos dá de amar sem ter medo, de não recolher a mão para ninguém, mas sim seguir a tua ordem, Pai, batizando, tirando muitas pessoas de lá onde nós estávamos. Com essa alegria, Pai, de ver essas pessoas colocando a esperança dos seus problemas, de doença, de necessidade, de veste, de um lugarzinho para morar. Nós temos e mostramos ao mundo, Pai, que o Senhor nos cuida e que ninguém será envergonhado se crer em Ti. Nós somos testemunha disso, Pai. Aqui estamos te pedindo por esses irmãos, Pai, que estão assustados com essas doenças, e muitas vezes o médico nos manda para casa dizendo que não tem volta, mas nós sabemos que a última palavra quem dá é o Senhor, porque não existe nada impossível para Ti, e nós sabemos que ainda estivermos no vale da sombra da morte, que não é para nós não temer, mas sim continuar segurando, continuando confiando na Tua palavra que nos diz: a morte não nos assusta, mas ao contrário, ela nos traz alegria porque sabemos quem somos e para onde vamos, Pai. Por isso te pedimos que esses irmãos que estão com câncer, esses irmãos que estão passando necessidade, seja de que tipo for, possam continuar confiando no Senhor, Pai, porque o Senhor nos promete que nos dará alegria, embora muitas vezes a gente chore e muitas vezes estamos lanhados por dentro, Pai, mas sabemos que isso um dia vai passar. Um dia nós vamos estar num lugar seguro, de luz brilhante, de luz poderosa, aquilo que o Senhor prometeu que nós não conseguimos imaginar. Por isso nos ajude, Pai, a mantermos esse caminho, amando a Tua igreja, amando a cada irmão, orando um pelos outros, amando o nosso vizinho
te pedindo sempre pelos nossos filhos que voltem para o caminho ou que venham a querer um dia, Pai, a seguir o nosso exemplo, a nossa dedicação, mas melhor ainda, Pai, é ter o selo teu, da qual será identificado o dia que o teu filho chegar ali em cima e nos tirar daqui. Essa é a nossa alegria de ver a nossa família unida, Pai, tanto na carne, mas como espiritualmente, para que todos, Pai, venham a querer ser um de nós. Te pedimos para todos aqueles que estão presentes e aqueles que não puderam estar. Muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus te oramos. Amém. 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 Boa noite, isso aí, irmãos. meus queridos. Que Boa Deus noite, nos abençoe irmãos. poderosamente. Paulo, boa noite, Em casa, Jô. Boa noite. Vou aí, daqui a pouco, Giovanni, vai estar para ti. Boa noite, Computador. irmãos. Boa noite, Renato. Angela.